Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Com 19 gols sofridos em apenas 8 jogos, o Vasco tem a pior defesa do Brasileirão. Os últimos dois sofridos contra o Palmeiras nesse fim de semana, na derrota por 2-0 para o Alviverde, jogando no Allianz Parque. A gente já fez live aqui no canal analisando um pouco do jogo, falando dos problemas do Vasco, que não são de hoje, são problemas já antigos da equipe, mas nesse vídeo a gente vai analisar um pouco mais com detalhes os problemas defensivos do Vasco. O Vasco tem também problemas ofensivos, que a gente já bateu nessa tecla aqui há muito tempo, inclusive desde a temporada passada. É um time muito dependente de cruzamento para o Verratti. É o que dá para imaginar desse Vasco tirando uma vitória aqui ou ali, um empate aqui ou ali. É o Vasco que relativamente funciona. Cruzamento para o Verratti, muito limitado. Agora, defensivamente, são muitos problemas que a gente acaba mirando muitas vezes na parte individual, que também tem um peso muito grande, a gente vai falar sobre isso aqui, mas tem também muito do jogo coletivo deficiente desse time do Vasco. Um problema que já vinha com o Ramon e com a chegada do Álvaro Pacheco, num primeiro momento, não foi resolvido e parece que está bem distante de ser resolvido, já que tomou de 6 do Flamengo, tomou de 2 do Palmeiras e poderia ter sido bem mais. A gente vai analisar exatamente alguns lances desse Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco, para entender um pouquinho quais são esses problemas que eu estou falando. Mas antes, já te convido para se inscrever no canal. Caso não seja inscrito, deixe o like no vídeo e deixe seu comentário também qual você acha que é o maior problema desse Vasco em 2024, beleza? Mas bora para a análise. Bom, vou mostrar aqui para vocês não só os gols do Palmeiras, mas algumas das oportunidades que o Palmeiras criou contra o Vasco. A deficiência, a dificuldade que o Vasco tem, principalmente quando joga com 3 zagueiros, e a gente já tinha visto esse problema no ano passado com o Barbieri, repetido inclusive com o Ramon Dias, e agora continua com o Álvaro Pacheco. Até quando o Álvaro Pacheco foi contratado, falei sobre isso aqui, né? Como é que ele jogava no Vitória de Guimarães em Portugal, usando um 3-4-3. Né, isso na fase ofensiva, marcando numa linha de 5. Lá funcionava ou funcionou para o Vitória ter um bom desempenho, porque era um time de intensidade. Esse time do Vasco não é um time de intensidade. Aliás, é um Vasco que não tem característica nenhuma própria, marcante. É um Vasco que, tecnicamente, é incapaz de competir com os outros adversários, que fisicamente é incapaz de competir com os outros adversários, em relação à intensidade também. O pouco de intensidade que o Vasco teve na temporada passada passou muito por Gabriel Peck, Marlon Gomes e principalmente o Paulinho. Então o Vasco tinha no ano passado, e foi o que salvou o Vasco do rebaixamento, até o Paulo Henrique, quando estava fazendo bons jogos, era esse lateral de velocidade, conseguia interceptar a bola e acelerar o jogo. A partir do momento que o Vasco tentou ser um time que propõe um pouco mais o jogo, foi a tentativa para essa temporada, começou a ficar mais complicado, porque tecnicamente não é um time acima da média, muito pelo contrário, e fisicamente também não consegue duelar. O que pesa, inclusive, para a organização do time. O Vasco tem uma deficiência, isso ficou muito claro no jogo do Palmeiras, mais uma vez, não é que ficou claro só agora, mas mais uma vez ficou muito claro, a deficiência que o time tem na marcação pelos lados do campo. Isso não quer dizer só em relação aos laterais, mas em relação ao posicionamento dos seus pontas. A dificuldade que o Vasco tem, dessa vez foi Rossi e David os titulares, mas já foram Adson e Ryan, Rossi e Ryan, David e Ryan. Então é um setor onde o Vasco não tem conseguido se encontrar. Vendeu o Peck, vendeu o Marlon Gomes, assim como já havia vendido Arthur Salles, já vendeu Thales Magno, já vendeu Paulinho. Tudo de bom que o Vasco produziu para esse setor foi vendido e o Vasco nunca consegue no mercado contratar um jogador capaz de fazer o que o Estevão fez, que o Luiz Araújo vem fazendo de vez em quando pelo Flamengo, que o Bruno Henrique faz no Flamengo, o que vários outros jogadores de beirada de campo, que é uma especialidade do futebol brasileiro, produziu, o próprio Paulinho no Atlético Mineiro, o Vasco não consegue encontrar nem no mercado e nem produzir de novo. Não só na questão ofensiva, mas na parte também defensiva. E a gente vai ver isso aqui. O Vasco, na teoria, se defende num 5-4-1. Por que na teoria? Porque na prática, essa imagem mostra muito bem para a gente isso aqui. O Vasco com 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, 6, porque dessa vez acho que é o David que baixou aqui e um dos volantes do Vasco veio mais para o lado, mas é um raro momento.
Olha o outro lado, o lado direito, onde deveria estar o Rossi. Olha a liberdade do Piquerez. Vale a gente lembrar que o Piquerez foi autor do primeiro gol do Palmeiras. Esse lance não é o lance do gol do Palmeiras, mas olha a liberdade que o Piquerez já vinha tendo. E isso é algo muito claro no futebol. Quem marca o lateral adversário é o seu ponta. E aqui o Rossi já não marcava ninguém. E aí o que acontece? O Vasco afunda a sua linha de marcação, a gente vê, ó, 4 jogadores, 5 jogadores, 6 jogadores, 7 jogadores praticamente em linha, da linha da área para trás, para marcar 1, 2, 3, 4 do Palmeiras e a liberdade toda dentro, na frente da área, na entrada da área. Isso aí é uma questão até numérica simples, uma questão matemática simples. Se você tem 7 jogadores da sua linha da área para trás e o time adversário tem 4, dali para frente o time adversário tem 7 e você 4. Você cria superioridade num setor e permite ao adversário superioridade em outro. E a gente viu no jogo todo o Palmeiras, olha só, a facilidade que o Palmeiras tem para trabalhar essa bola na entrada da área e finalizar. Isso aqui foi com 1 minuto de jogo, 2 minutos de jogo, o Palmeiras já levando perigo no chute de média distância. A gente vê o Estevão tentando, teve uma jogada depois que foi o Veiga tentando finalizar também. Esse já é um outro lance do Estevão finalizando de dentro da área. Olha, mais uma vez, mesmo na bola parada, o Vasco com todo o time dentro da área e ninguém para pegar a segunda bola, ninguém para marcar a entrada da área. Olha só, mais uma vez, chute de média distância do Palmeiras, esse sem perigo, com vários jogadores à frente. Mas o Palmeiras estava muito ciente disso. Olha aqui mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. A linha de 5 defensiva do Vasco. E a linha de 4 do meio-campo já desfeita, porque tem sempre um ponta que não volta. Na jogada anterior foi o Rossi. Nessa, se eu não me engano, é o David. E a gente vê aqui, ó, mais uma vez, 5 jogadores do Vasco para marcar 2, 3. Vamos lá, o Estevão entrando aqui, o Piton vindo nele. Para marcar 3 do Palmeiras. Se tem 5 do Vasco contra 3 do Palmeiras, aqui, onde tem 3 do Vasco, possivelmente vão ter 4 ou 5 do Palmeiras. E olha só como é que a jogada desenrola. 1, 2, 3, 4 jogadores do Palmeiras no setor onde tem 3 do Vasco. Então o Vasco criando uma superioridade na sua última linha, na linha defensiva de zagueiros, e ficando em inferioridade exatamente na linha de meio de campo. E o Palmeiras sabendo utilizar isso muito bem, o Veiga chegando para finalizar, assim como o Estevão já tinha finalizado e o próprio Veiga tinha finalizado. Olha, mais uma vez, bola parada, ninguém, todo o time do Vasco dentro da área, ninguém marcando lá de fora. Isso não é uma questão do jogador querer, isso é uma questão de treinamento. Isso é o que o treinador deve fazer orientação durante a semana. Então não é um erro individual, é o que eu falei aqui das questões coletivas. Né? E a gente vê aqui a dificuldade do Vasco, mais uma vez, Palmeiras trabalhando bola e finalizando da entrada da área. Aqui na sequência, outro ataque do Palmeiras e mais uma vez a mesma questão que a gente citou. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Vasco para marcar 3 do Palmeiras. 2 do Vasco à frente, possivelmente os 2 volantes, o Rossi já voltando atrasado. Olha quem está livre de novo. Piquerez, que deveria estar sendo marcado pelo Rossi. E aí o Palmeiras chega com 1, 2, ou seja, no individual contra 2 do Vasco, Piquerez com liberdade por aqui e mais um chute da entrada da área. Por isso que eu falei, foi 2-0 o Palmeiras, mas poderia ter sido muito mais, se não fosse o Léo Jardim e não fosse, talvez, a pontaria não tão afiada assim do Palmeiras nesse chute. E a gente vai vendo os lances, ó, mais uma vez, chute da entrada da área, espaço na entrada da área, exatamente porque o time afunda e acaba dando esse espaço. Aqui já é o lance exatamente do gol do Palmeiras. Infelizmente a imagem não mostra desde o início, mas o Estevão vem conduzindo desde aqui de trás. E aí uma outra deficiência que o Vasco tem, que é o de pressionar a bola. O time corre para trás o tempo todo. O Vasco é um time que não consegue correr para agredir a bola. Ou seja, o Vasco não tenta matar essa jogada mais à frente. O Vasco no ano passado também iniciou o ano assim. Era um time que queria tentar, ou tentava ser mais técnico, mas claramente uma dificuldade muito grande física, de intensidade que eu falei. Tanto que Medel, Michael, Verratti, Paulinho, todos esses jogadores, o Paulo Henrique mesmo passou a ser utilizado depois, eles passaram a ser utilizados após a chegada do Ramon e foram contratados, a grande maioria, após a chegada do Ramon, exatamente para mudar esse panorama. E aí a gente vê alguns jogadores que o Vasco perdeu o Paulinho por conta de lesão, o Verratti joga mais adiantado, o Medel acabou saindo agora, o Jair, que era outro cara que poderia ajudar, o Marlon, o Peck, todo mundo acabou saindo,
e o Vasco passou a ser um time que corre muito mais para trás e que tem dificuldade em vencer seus duelos. E nesse lance da jogada do gol do Palmeiras, a gente vê mais uma vez, todo mundo correndo para trás para marcar um jogador, que era o Rony. Depois que vem o Piquerez nas costas, se eu não me engano, do Rojas, vindo por aqui. E a partir do momento que você corre para trás e não mata essa jogada na intermediária, no meio de campo, você permitiu o jogador que tem habilidade de entrar dentro da área, você não vai conseguir mais dar o bote. Você vai ficar preocupado o tempo todo em fazer o pênalti. E aí você gera espaço. Olha o espaço que o Léo Pelé dá para o Estevão. O Estevão, que tem muita qualidade, puxa essa bola para dentro. E agora sim que vem o Piquerez, vindo aqui de trás, na verdade, com toda a liberdade do mundo. O Rossi não acompanha e faz 1-0. E aí o que já vinha sendo uma vantagem muito grande do Palmeiras, jogando com a liberdade que o Vasco tem dado, virou um passeio, fez o segundo, o terceiro gol, não foi muito diferente, acabou sendo anulado. Então a gente vê uma clara deficiência do Vasco, porque não é casual. Não são jogadas que aconteceram um jogo ou outro, aconteceu uma vez ou outra. São jogadas recorrentes. É um problema recorrente do Vasco. O Vasco não consegue pressionar mais à frente, o que era característica dos times do Álvaro Pacheco em Portugal. Não sabe o momento também de andar para frente para pressionar num bloco que seja um pouco mais médio. E também não consegue voltar para fazer uma transição defensiva com qualidade, porque seus pontas não têm essa virtude. Então, o tempo todo, o ponta adversário está no mano a mano com seu lateral, ou então com o zagueiro, já que o lateral já ficou para trás. Então, é uma deficiência de montagem de elenco, e mais principalmente também, não, mas mais um problema também de treinamento, de organização, de jogo coletivo. O Vasco, claro que é o início de trabalho do Álvaro Pacheco, mas é o risco que o Vasco assumiu ao não permanecer com o Ramon Dias. É o risco que o Vasco resolveu assumir, apesar do Vasco ter problemas também com o Ramon, mas a grande questão é que é mais fácil você resolver o problema quando você já conhece o elenco. Quando você chega com um novo treinador, você vai começar tudo do zero. Você vai ter que testar e errar até entender quais são os problemas. Então, os problemas que já estavam escancarados, eles surgem para o novo treinador como um novo problema. Só que para o torcedor e para o time já são velhos problemas e segue sem ser resolvido no time do Vasco, e por isso tem a pior defesa do campeonato.